começo a gravar. São 14h31 já, né? Então, hoje o nosso tema diz respeito ao bem jurídico, né? Que é polêmico por si só no ambiente doutrinário, e que o professor Vives tenta apresentar uma concepção muito associada à sua forma de pensar metodológica, né? Então, hoje a apresentação fica a cargo da Núbia, que vai ter aí os 15 minutos de praxe para apresentar suas considerações e propor a discussão para nós. Daí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo. Fica à vontade, Núbia. Boa tarde a todos, primeiramente. E, como o professor mesmo disse, hoje nós iremos tratar do sistema democrático e as concepções de bem jurídico. Bom, já de pronto nós podemos ver que o nome do capítulo já remete àquilo que o professor Vives sustenta, né, no livro, que é a questão de uma concepção e não de um conceito. Isso já é possível de nós observarmos. E, primeiramente, antes de adentrar a respeito do que o professor Vives fala, a respeito das concepções de bem jurídico, eu vou pontuar aqui as teorias acerca da função do direito penal, que eu acho bastante importante para nós tratarmos desse capítulo em questão. A gente pode classificar as teorias da função do direito penal em três. Quais sejam? As teorias que falam que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos, e essa é a concepção adotada para a construção de todo o sistema penal clássico do século XIX. As teorias de estabilização da vigência da norma, que daí nós remetemos a Jacobs, que fala que a norma existe para sustentar o sistema jurídico e que a norma é suficiente por si só. E essas teorias, elas estão intimamente intrincadas com as teorias teleológicas que reduzem o direito penal a uma contrariedade formal. O que seria isso? O direito penal, ele é encarado somente como o delito é encarado somente como se fosse uma contrariedade em relação à norma, ou seja, o significado de punir é perdido. O porquê se é punido se fica perdido nessas teorias. E não se é capaz de determinar, portanto, o significado da pena. E, por último, nós temos as teorias mistas, que acabam por juntar as duas teorias já citadas, que falam que há uma dupla função para o direito penal, que é proteger os bens jurídicos e também a manutenção das normas vigentes. Agora, passando para especificamente o que é tratado no texto pelo professor Vives, o bem jurídico como limitador do sistema democrático no direito penal, o professor Vives, ele demonstra em seu texto que o sistema democrático utiliza-se do bem jurídico como limitador do direito penal. E ele é um pouco mais próximo, assim, não adota, mas ele é um pouco mais próximo das teorias do direito penal que falam que a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos, embora, como o professor Vives aborda na página 799, se eu não me engano, ele considera que a finalidade do direito é a proteção da paz social. E o bem jurídico, ele é um bom limitador para o direito penal, mas ele por si só não é suficiente, porque essa ordem social que pretende-se a paz, vamos assim dizer, ela possui várias questões, e não só o bem jurídico. O bem jurídico é uma pequena parte dessa ordem social. Ele fala que o filtro assim, mais importante seria a danosidade social, mas que essa questão de danosidade social é muito vinculada ao conceito do que é bom e do que é mal e acaba entrando no campo da moral. E ele defende a separação entre moralidade e o direito, e ele passa a explicar o porquê ele defende essa separação. Ele fala que a moral seria por ele entendida em um conceito restrito de um ideal de vida boa. E esse ideal de vida boa estaria no âmago do sujeito, no interior do sujeito, é aquilo que ele considera como uma vida boa. E se fosse utilizado isso como limitador do direito penal, nós estaríamos limitando o desenvolvimento da personalidade do sujeito com base numa questão apenas de um indivíduo específico ou de alguns indivíduos que corroboram com esse entendimento.
Especialmente quando a gente fala, por exemplo, em comportamentos sexuais e o delito de homofobia, a criminalização da homofobia, ele cita como exemplo. Portanto, nós não podemos vincular essa danosidade social com base em conceitos morais somente de indivíduos. E daí o professor Vives passa a analisar algumas legislações que trazem o termo moral em si expressamente ou implicitamente. E ele fala que esse conceito de moral que está nessas legislações deve ser entendido como uma moral pública, ou seja, aquela decorrente dos usos e costumes estáveis de uma determinada sociedade. Então, aqui nós já conseguimos vislumbrar novamente a questão de usos e costumes estáveis. No entanto, deve-se atentar para que somente as normas ditas como públicas sejam abarcadas pelo direito e que sejam respeitados os direitos e garantias fundamentais, para que a vontade da maioria num sistema democrático não se torne um poder arbitrário e sem limites. Mas quais seriam esses limites do poder da maioria? E aqui o professor Vives, ele remete ao ius puniendi do Estado, que foi objeto de debate da aula passada. E o ius puniendi decorre de uma abdicação dos indivíduos em prol do Estado para que, como diria Rousseau, o indivíduo se sinta ainda mais livre quando ele abdica de parte de sua liberdade. Ou seja, ele vai poder escolher como viver, desde que esse como viver não fira o direito de outrem. E aqui eu faço uma pequena remissão ao livro de Amartya Sen, que é Desenvolvimento como Liberdade, que ele traz essa questão de o Estado possibilitar que o indivíduo se desenvolva da forma que ele bem queira, e isso sim seria um desenvolvimento de fato. O Estado necessita proteger cada indivíduo frente ao ataque dos demais, garantindo o maior bem-estar possível e não um bem-estar da maioria e de alguns por meio do resguardo da moralidade individual. Observa-se, portanto, que o limite da inserção da moralidade dentro do direito ou do castigo à imoralidade é o próprio sistema democrático, tendo como pressuposto, como o professor Vives levanta, a autonomia, a liberdade e a igualdade. E quando ele trata desses pressupostos do sistema democrático, ele leva em consideração a prática, ele não faz muito uma digressão a respeito dos conceitos. Ele fala que o indivíduo tem que ter vontade, e essa vontade tem que vir de dentro, sem fatores externos, porque senão o âmbito da moral se anularia. Ele fala que o indivíduo também tem que ser livre para escolher aquilo que ele quer, porque senão também, se o indivíduo não fosse livre, estaria cerceando o desenvolvimento e dentro do sistema democrático de direito, que a gente fala que a formação do Estado, o indivíduo cede parte de sua liberdade para o Estado, para assim ter mais liberdade, se tornaria sem sentido. E, finalmente, ele fala que o indivíduo tem que ser igual, todos os indivíduos devem ter condições de igualdade para ser livres. No entanto, aqui eu faço um questionamento interno, né? Como é possível, diante de tantas desigualdades, garantir a possibilidade de que todos os grupos participem da governança da sociedade? E eu não sou uma estudiosa da teoria de Habermas, mas eu acredito que ela poderia contribuir, e gostaria de saber se alguém tiver uma ideia de como poderia contribuir a teoria da ação comunicativa nesse sentido, para que todos possam participar da governança da sociedade. E sendo o sistema democrático um limitador da inserção da moral ao direito, tendo como pressuposto a autonomia, a liberdade e a igualdade, quais seriam as consequências disso nas considerações do bem jurídico? Essa última parte, o professor Vives, ele faz uma análise bem interessante ao respeito do delito de apologia, que eu não vou entrar muito a fundo, pois ele explica de maneira muito melhor que eu, mas, por fim, ele chega à conclusão que o problema do bem jurídico é exatamente querer conceituá-lo, porque o bem jurídico ele não existe.
Quando nós pegamos um tipo penal e falamos esse é o bem jurídico, e pegamos outro tipo penal e falamos esse daqui é o bem jurídico desse outro tipo penal, entre todos esses bens jurídicos não há um substrato comum, um ser que faça com que eles possam ter uma conceituação. É a mesma coisa que acontece com a concepção de ação que o professor Vives fala, e que a concepção de bem jurídico as concepções de bem jurídico são ligadas novamente por aquilo que ele fala de parecidos de família, Wittgenstein, tentando melhorar a minha pronúncia. Mas, então, como não é possível ter um conceito uno do que seria bem jurídico, acaba que a doutrina espanhola tem uma certa dificuldade para aceitar o delito de apologia, porque não se consegue vislumbrar esse bem jurídico, ele não é algo físico, um objeto que você consegue observar. E a concepção que o professor Vives traz de que o bem jurídico ele não é um objeto ideal, ele decorre dos usos e ele não é um objeto ideal concebido, não é passível de conceituação. Ele como eu posso dizer, ele faz com que o bem jurídico é concebido posterior ao direito. O bem jurídico que o professor fala, o bem jurídico que o professor Vives fala como uma concepção que não é passível de ser conceituada, de falar assim, isso é um bem jurídico, ele é posterior ao direito. Ele é a racionalidade, a justificação racional da pena, nas palavras utilizadas por ele. É aquilo que se utiliza para explicar a aplicação da pena. É isso que todas as concepções de bem jurídico, quando analisamos delitos por delitos, têm em comum. E essa justificação, ela tem que ter por base os pressupostos constitucionais. Desse modo, o bem jurídico é a ligação que se tem entre a norma jurídica que estabelece o delito e a Constituição. E esse approach do professor Vives não conflita com a ideia de bem jurídico como limitador do poder punitivo do Estado. Porque sempre que você tem uma ação, você irá analisar, de acordo com a proporcionalidade, se faz sentido, se justifica-se racionalmente a aplicação da pena àquele fato. E para a penalização do caso concreto, é necessária análise, como eu disse, do princípio da proporcionalidade, que vem sendo aplicado pelos tribunais constitucionais, como o professor Vives cita, pois existe um propósito de proteção constitucionalmente legítimo em determinados casos. E, por fim, para terminar com uma citação do professor Vives, a ideia de bem jurídico representa um limite para o legislador. No entanto, esse limite não se expressa em conceito, mas se remete aos diversos preceitos constitucionais e suas tradições interpretativas. Deles se extraem os limites que o legislador não pode ultrapassar na hora da punição. Portanto, para o professor Vives, em suma, o bem jurídico é um limitador do poder punitivo do Estado e o termo bem jurídico não é passível de uma conceituação, mas sim de uma concepção que seria a justificação racional para a aplicação da pena. Eu acredito que são essas as principais considerações acerca deste capítulo e abro agora a palavra. Bom, senhores, agora com vocês. Obrigado, Núbia. Você fez uma exposição muito clara, um resumo bastante adequado daquilo que foi dito. Tem só um reparo, que é de ordem de tradução, né? A referência na criminalização que o professor Vives faz no começo não é da homofobia, mas da relação homossexual entre adultos, que era uma coisa que foi criminalizada pelo Código Penal alemão durante um bom tempo, né? Que era a ideia, no final das contas, aquilo era um exemplo, né? Um exemplo da ideia de como se criminaliza costumes, né? Como as coisas podem ter um caráter moral e não jurídico, e não obstante isso ter sido reconhecido como constitucional pelo próprio Tribunal Supremo Alemão.
embora se tratasse, obviamente, de uma coisa absolutamente incorpórea e insuscetível de conceituação. Ele usa essa expressão só para dar um exemplo, né? Existem vários outros exemplos que podiam ser dados. Aqui esse é muito interessante porque ele toca também com um histórico de criminalização contrária a determinada moral que era da época e que cai completamente com a evolução da própria sociedade. Bom, era o único reparo na tua exposição. De resto, uma exposição bem concatenada das principais ideias do texto. E aí, pessoal, o que vocês querem perguntar para a Núbia? O que vocês querem comentar? O que ficou ainda pendurado na compreensão? Fica à vontade. Professor? Sim. Na verdade, eu só queria, além de parabenizar a Núbia, né, pela exposição, que foi bem clara, né, a respeito das ideias do texto, eu queria pontuar também um aspecto do que ela disse, né, no que diz respeito à ideia de limitação e de justificação da norma da intervenção penal através da ideia de bem jurídico, né? Porque há um setor da doutrina que vê no bem jurídico apenas uma função de limitação da intervenção penal, né? Que vê no bem jurídico apenas a ideia de que ele serve para limitar o poder do Estado, o poder punitivo do Estado, e não serviria para justificar uma intervenção penal, para justificar uma incriminação, né? Eu lembro aqui do professor Zaffaroni, professor até do professor Juarez Tavares. Mas, pelo que o professor Vives estabelece, pelo que a Núbia disse, ao mesmo tempo em que você limita o poder punitivo do Estado, você justifica a intervenção penal do restante que ficou delimitado. Portanto, me parece que essas posições que veem no bem jurídico apenas uma ideia de delimitação do poder punitivo, elas não têm muita razão de ser, porque ao mesmo tempo em que elas limitam, elas justificam uma parte. E eu gostei muito dessa parte do texto e achei bacana que a Núbia salientou essa parte. Era só um comentário. De fato, limitação e justificação são inseparáveis, por uma razão muito óbvia, né? Quando eu digo assim, olha, se limita a incriminação a partir do bem jurídico, o que isso quer dizer? Concretamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que sem uma referência a um bem jurídico eu não posso incriminar. O que é isso se não fundamentar? Dar boas razões para. Então, limitação e justificação, elas são dois lados da mesma moeda, se você observar bem desde o ponto de vista hermenêutico. Aliás, se você descer a mais minúcias, você vai encontrar exatamente isso na parte que o Roxin vai falar sobre a culpabilidade e a necessidade de pena. Quando ele associa culpabilidade e necessidade de pena, o faz dizendo exatamente que é impossível limitar as situações de inexigibilidade sem fundamentá-las na necessidade de pena, que é uma coisa óbvia, né? E parece que as pessoas às vezes não se dão muito conta disso. O que se quer, na verdade, Zaffaroni, Juarez Tavares e uma coleção de outros, o que eles pretendem, na verdade, é invalidar a possibilidade de que se possa, a partir do reconhecimento de alguma coisa como bem jurídico, esteja autorizada automaticamente a incriminação. Mas o erro de concepção, que acontece tanto em um quanto em outro, e quanto naqueles até que criticam a teoria do bem jurídico, é um erro de concepção a respeito de que nós estamos tratando de uma situação de all or nothing. Né? Nós estamos tratando de uma situação de que presente bem jurídico, ok, está tudo certo, está tudo resolvido, não precisamos falar de nada. Ou não presente bem jurídico, nós podemos dizer que não é possível incriminação. Ora, calma lá. A questão toda há um erro de base, de concepção, porque se parte da ideia de que o bem jurídico seria algo que existe. A passagem talvez mais importante do texto é essa, em que ele diz, olha, atentem para o fato de que bem jurídico não é. Ponto.
Não se trata de um problema ontológico, mas deontológico, é um juízo de valoração. Estamos fazendo outra coisa aqui, né? Nós não estamos tratando de alguma coisa do plano do ser que possa ser suscetível de delimitação. E qual é o problema de eu pretender que seja conceituável? É o velho e bom problema da ciência, né? É o mesmo problema que nós estamos enfrentando desde o começo. Na medida em que você quer que o direito seja uma ciência que se debruça sobre um objeto específico, esse objeto tem que estar delineado. E esse objeto, então, vai ser suscetível de conceito. E aí, então, cada instrumento que você utiliza no teu proceder de justificação incriminatória, ele deve ser suscetível de conceitualização. E, claro, o grande problema, desde a origem do bem jurídico, é a sua incorporeidade, a falta de possibilidade de traduzi-lo em algo descritível. E como ele não é descritível, e é isso que é o mais curioso. Os detratores da teoria do bem jurídico, eles incorrem no mesmo equívoco. O fundamento das críticas ao bem jurídico é impossível conceituar o bem jurídico. Cara, e quem diz que isso significa a invalidação da sua utilização como argumento? Pelo fato de que não possa ser conceituado, né? Então, assim, a utilização do paradigma da ciência. Ora, o que eu não consigo demonstrar não vale, está fora. E esse pressuposto, ou preconceito, até porque não dizer, esse preconceito invalida daí todas as tentativas de bem jurídico. Então, largamos a pena, né? Já que não dá para ser conceitualizado, nós abandonamos a ideia de bem jurídico. Aí eu perguntaria, assim, para quem defende esse tipo de ponto de vista, conceitua para mim liberdade. Conceitua liberdade. Conceitua democracia. Vamos ver? Não dá. Então abandonamos a democracia e a liberdade, que tal? Quem que assina embaixo? Tá vendo como isso é uma estupidez? É uma estupidez de grosso calibre, né? Aquilo que é insuscetível de conceituação não necessariamente é um instrumento inválido na argumentação jurídica, né? É essa associação entre uma coisa e outra que é o grande problema da discussão da teoria do bem jurídico, né? Eu acho que pela ordem é a Júlia. Eu não tenho certeza se a Ana Júlia não levantou a mão antes. Eu realmente não sei. Pode ir. Na verdade, eu só queria comentar. O senhor falou uma coisa que eu ia até comentar, que o Roxin ele falava, mas o Munhoz Conde ele também levanta que tem uma problemática, né, de tentar obter um conceito de bem jurídico, né, tanto num plano dogmático quanto num plano material, né. E eu acho na verdade a discussão do plano material era exatamente o que o senhor estava falando, né. Não tem como a gente delimitar o recurso de um bem jurídico e não tem como vincular uma intervenção jurídico-penal somente a condutas que efetivamente guardem um potencial de risco aos bens jurídicos, porque isso seria uma contração ao sistema jurídico. Então, se eu não me engano, é alguma coisa assim que o senhor fala no seu livro, mas era só uma intervenção rápida, mas foi muito melhor falado pelo senhor. Tá bom. Ana? Então, professor, na verdade é uma pergunta que, enfim, eu não consegui achar resposta no texto, mas eu queria saber qual é a ideia do Vives com relação a essa espiritualização, abstrativização do bem jurídico. Porque eu acho que, assim, às vezes, em alguns setores do direito penal, principalmente quando a gente fala de proteção da ordem econômica, sendo que tudo, né, pode acabar sendo enquadrado dentro da ordem econômica. Até, por exemplo, muitas vezes a justificativa para a criminalização da lavagem de dinheiro, né, se trata dessa proteção, de que você vai estar inserindo, enfim, né, ativos ilícitos e depois vai dificultar rastreamento e tudo mais. E aí, às vezes, me parece que o bem jurídico, além dele cumprir essa função tanto de justificar a intervenção como limitar a intervenção, em alguns casos, a gente pode falar de que isso fundamenta também uma justificativa retórica que traz aquela dimensão que a gente estava discutindo nas aulas passadas, do direito penal simbólico, né, da punição pela punição, de não ter uma eficiência mesmo por trás
disso? Eu acho, Ana, que a pergunta, assim, do ponto de vista do professor Vives, tá? A postura acerca do bem jurídico é uma postura procedimental, a rigor, né? Não se trata de conceito, não se trata de nada. E aí, assim, como eu não vou dizer o que é um bem jurídico, menos sentido ainda faz classificá-lo, né? Ah, não, esse aqui é um bem jurídico coletivo, esse aqui é um bem jurídico individual. Claro que a gente sabe que existem essas classificações dogmáticas, né? Mas muda alguma coisa se o bem jurídico é individual ou é coletivo? Ou deveria mudar? Aparentemente não. Se ele é parte de um procedimento justificatório, né? Então ele funciona, na verdade, como um indicador qualificado, talvez essa seja a expressão boa, né? Porque daí eu não estou referindo ao que ele é, estou referindo como ele funciona. Como é que funciona um bem jurídico? A ideia de bem jurídico. Ela funciona como um indicador qualificado que deve obrigatoriamente estar presente na discussão das razões pelas quais se criminaliza uma determinada conduta. Eu criminalizo determinada conduta, né, por tais ou quais razões. Há uma escolha para essa incriminação, uma escolha que é de ordem político-criminal. Na discussão ou na apresentação das boas razões, que daí talvez isso remeta à concepção habermasiana que a Núbia referiu na exposição. Eu queria saber como é que o Habermas... A questão é um pouco essa, né? Na concepção do procedimento justificatório da incriminação de uma determinada conduta, joga um papel, deve estar envolvida a discussão sobre bem jurídico, né? E em que medida deve estar envolvida? Deve estar envolvida exatamente no seu cotejo frente aos princípios básicos que estruturam um sistema democrático, né? Que no caso da Espanha ele é resumido numa Constituição, porque casualmente, nesse momento, a Espanha conta com uma Constituição democrática. Já houve períodos em que não foi. Quero lembrar vocês que a Espanha foi a Espanha do Franco, né? Por exemplo. Aí invocar a Constituição naquele momento servia para absolutamente nada, né? Agora, nesse momento, as expressões de cunho democrático são constantes da Constituição, portanto, o professor Vives daí invoca a Constituição como sede desse lugar onde determinados fundamentos devem ser convocados como justificadores, né, da acepção de um determinado bem jurídico, do merecimento de que um determinado bem jurídico esteja contemplado por uma norma incriminadora, né? E aí tanto faz se ele é coletivo, se ele é individual, se ele é espiritualizado, se não é. A questão não é essa, a questão é realmente obedece àquele... E veja, quando eu estou falando dos princípios básicos, fundantes de um Estado democrático e de direito, nós estamos falando de princípio de legalidade, princípio de intervenção mínima e princípio de culpabilidade, tá? Esse tríduo filtra a legitimidade democrática de uma incriminação, tá? Então, daí você vai buscar isso, né? Vai buscar, em cada caso, como esse bem jurídico, como a justificativa de um determinado bem jurídico se alinha ou desalinha frente a esses princípios limitadores do sistema punitivo. Esse é o procedimento, por dizer assim, né? O procedimento justificatório pelo qual deve passar o filtro de incriminação. Tá? Professor, só um breve comentário a respeito do que a Ana Júlia falou. Eu acho que isso fica bastante claro quando ele cita a questão da proporcionalidade, que é você verificar se a aplicação da pena, no caso em concreto, vai resolver alguma coisa, se é passível de ser colocado isso no âmbito do direito penal. É que a proporcionalidade é uma das dimensões do princípio de culpabilidade. Mas tem mais, né? Então, claro que ali é um exemplo. E ele fala isso, né? Fala assim, olha, por exemplo, né, a questão da proporcionalidade pode ser invocada como exemplo. Tem um VG na frente, verbo e graça, né? Verbo e graça. A proporcionalidade é um mecanismo, né? E ela vai fazer parte do filtro de discussão de um bem jurídico sempre. Não tem como, né, deixar... Até porque, veja,
não é um cotejo só do bem jurídico, isso que é muito importante, né? Não é o cotejo de um objeto, não é um bem jurídico que se justifica e daí vale qualquer incriminação. Até porque a forma de incriminar também diz respeito a esse bem jurídico. Quer dizer, há determinadas incriminações, por exemplo, que não constam que possam ser tipificadas pela via do delito imprudente. Faz sentido criminalizar furto imprudente? Por que não? É um problema de bem jurídico esse? Não, né? Não. Quer dizer, alguns bens jurídicos a gente justifica a intervenção penal quando o caso é grave, quando é doloso, mas não quando é imprudente. Em alguns casos se admite a punibilidade da tentativa, em outros não, como as contravenções, por exemplo. Veja, são questões de proporcionalidade, certo? Ou seja, não há razão para que eu avance até esse ponto no processo de incriminação quando se trata do bem jurídico A, do bem jurídico B, né? Tá certo? Então, é por isso que não dá para ter um critério só como justificador do ponto de vista do bem jurídico. Os filtros trabalham todos eles juntos, né? Todos os filtros de princípios juntos. Tá? Raissan? Eu só queria perguntar, antes de tudo, boa tarde, professor, boa tarde, colegas. Desculpe aí meu leve atraso, minha internet hoje está terrível. Não consegui me conectar a manhã inteira. Mas, seguinte, eu não sei se o Paulo vai perguntar sobre o bem jurídico, que eu iria entrar um pouquinho na questão da linguagem, que eu gosto bastante desse capítulo do professor Vives, né? Diria que é um dos meus favoritos. Aí eu ia deslocar um pouquinho só a conversa do bem jurídico para levantar alguns pontos aqui que eu vi no capítulo. A primeira coisa que eu acho interessante é que o professor Paulo falou da questão do princípio da culpabilidade. Só que o princípio da culpabilidade para o Vives, ele está inserido dentro do princípio da legalidade. Está inserido ali dentro. Um outro ponto que eu acho importante lembrar é que quando a gente fala de linguagem, a linguagem ela faz uma ponte entre o contexto e o repertório. E por que isso é importante nesse capítulo aqui? Porque quando a gente fala de uma ação que vai ser criminalizada, os sujeitos eles precisam ter uma capacidade de formar e expressar intenções, muito embora essas ações não vão depender das intenções que eles pretendem expressar. É o exemplo que o Vives traz aqui nesse capítulo da partida de futebol. O cara bate a mão na bola lá no futebol, você não está nem aí para a vontade dele, para a intenção dele. O que interessa é a cena, a ação que aconteceu que você interpreta como tal, uma falta no jogo de futebol, mão na bola. Mas qual que é o significado que é socialmente atribuído, né? E por que isso é importante? Porque esses significados vão se relacionar diretamente com o conceito de tipo de ação. A pessoa, uma vez que aquela ação expressa um significado que está presente no tipo de ação, você tem a conduta que irá ser criminalizada. Por exemplo, o professor Vives aqui fala da impossibilidade de uma taxatividade da lei. Isso é uma sacada genial, porque o ato de matar, você não tem como tipificar todas as formas de se matar uma outra pessoa. O exemplo clássico do professor Paulo é o do velhinho com o som. Você tem um velhinho cardíaco, você liga um som, um rock pauleira no último volume, você pode matá-lo apenas com essa música, mas o ato em si de ligar um som num rock muito alto, por si só, não é uma ação de matar. Você vai depender desse contexto, que vai expressar um sentido lá do tipo de ação, né? E é interessante a gente notar que, falando de princípio de legalidade, é que para que uma regra ela seja seguida, é necessário existir um uso estabelecido, que a gente já viu aqui no livro, conforme o qual seja necessária aquela captação da regra que se manifesta. Então, você é necessário existir um uso estabelecido daquela regra e é necessário que o sujeito capte aquela regra e que se manifeste, ou seja, que ele possa seguir aquela regra. Me explico melhor. Isso se relaciona com o princípio da legalidade porque existem certos tipos de regras que o sujeito não poderá seguir por essência, logo não haverá sentido algum de ser tipificado. É o caso, por exemplo, de uma regra que proíba as pessoas de voarem, por exemplo. Um outro exemplo que o professor Paulo faz. É necessário haver uma possibilidade de descumprimento da regra, senão ela é inútil, né? Um outro ponto interessante que foi citado aqui nas falas de vocês é a questão seguinte. Foi citada a questão lá da teoria da impressão na sociedade, do Zaffaroni.
ela está errada, né? Porque a realidade é que você tem que ver o uso daquela expressão linguística no seu contexto. Você precisa ver o crime de fato, precisa ver o fato criminoso com base no seu contexto. Tem uma outra citação interessante aqui também no livro, que eu achei legal trazer, que é aqui justamente lá na página 782, que o professor Vives faz uma crítica excelente, falando dos problemas da cientificidade do direito penal, do sistema jurídico como um todo, em que os juristas passam a buscar soluções que estão meramente descritas na doutrina, meramente descritas com uma pretensão científica, sem se atentar com os problemas reais. Eu vou te interromper, tá? Isso aí, só alguns pontos. Não, mas eu vou te interromper por uma razão muito pontual. Você está explorando outro texto, não o texto da aula. Sim, tá? Eu passei para outro capítulo. Desculpa, então. Me perdão. Então, embora não obstante as observações sejam pertinentes, não vou explorá-las, porque elas estão fora. Vai ter um momento apropriado para a discussão da legalidade, né? Último falando ponto aqui do tema do sistema democrático e concepções do bem jurídico. Portanto, não sei se foi você chegar atrasado ou se você, de fato... Acho que nós chegamos... Você mesmo foi quem comentou na última aula o fato de que a gente não seguia a ordem dos capítulos, dos sim. temas, né? E acho que você está seguindo exatamente os temas e é onde você se desviou do caminho. Paulo, bom, por favor. Professor, então me desculpe, então. Imagina, Paulo, foi falha minha. Professor. Pode falar, Paulo. Paulo, nós estamos sem o teu som. Consegui aqui agora. Assim, rapidamente, só um comentário sobre o texto. Eu queria fazer uma provocação, que aqui tem questões constitucionais também envolvidas. E aí eu queria, assim, tanto o senhor quanto o professor Rodrigo Falques, assim, me ajudassem a espancar essas dúvidas. É assim, o professor Vives, ele começa tratando, assim, naquela introdução rápida, ele fala da questão do filtro normativo para as normas penais, que é essa coisa da danosidade social. E pergunta o que é isso, né? O que é danosidade social? Já começa problematizando. É um texto fantástico porque traz uma discussão secular entre direito e moral, né? É uma coisa que a gente vai passar aqui 3 dias e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque o direito conserta a moral, essa coisa toda, a moral conserta o direito, enfim. Mas é uma coisa fantástica. Aí ele traz a moral justiça, aquela coisa relacionada ao direito metapositivo, né, para além do direito, e essa moral virtude, que é aquele trabalho, né, que ela não pode limitar o direito ao desenvolvimento da personalidade, à liberdade de expressão, essa coisa. Ele já deixa isso assentado, não é isso? E lá no final, ele trata da questão procedimental do bem jurídico, né? Não como objeto, mas como justificação. Beleza. Basicamente, isso que aí faz aquela digressão sobre o crime de apologia, para poder explicar melhor o que é que ele está tentando falar, acomodar ali a moral, essa coisa toda, tal, e a criminalização do tipo penal, enfim. Mas o que me incomoda é o seguinte: dentro dessa discussão desse texto, aí assim, a provocação para o senhor e para o professor Rodrigo, a gente tem... Eu vou trazer caso concreto, eu gosto do que está acontecendo. E é bom que a gente está vivendo assim a efervescência. Toda aula tem uma coisa do momento para a gente discutir. Vamos falar daquele careca bombado lá, do deputado federal, do Malhado. Como é o nome dele? Eu esqueço. Está preso ou não está mais preso, não sei. Daniel Silveira? Pronto, Daniel Silveira. Pronto. Um cara de extrema direita, mas olha que o cara tem a legitimidade popular, tem um mandato popular. Aí eu pergunto, e a liberdade de expressão nessa situação? Como é que a gente acomoda isso? Porque, assim, o que fazer? Esse texto é fantástico para essa situação, porque, assim, a gente está justamente discutindo essa questão moral, justiça, né, bem jurídico, e aí o cara, sem entrar nas questões processuais, se errou quando prendeu, se não errou, não é isso. O que eu quero provocar é essa questão constitucional de fundo. Assim, como acomodar um cara desse no parlamento com essa visão louca de eu quero AI-5, não sei o quê, essa coisa toda. Aí, como é que assim, pegando esse gancho da apologia do crime, de toda essa discussão do texto,
e levando para a situação dele. Como é que a gente acomoda isso na nossa Constituição? Como é que a gente não isso fica só na seara da liberdade de expressão, ou o cara passou realmente do limite, tem que ter um tipo penal para alcançar ele? Aí não vamos falar de lei de segurança nacional, não, que a lei nunca foi discutida, nem a recepção dela. Mas o que eu quero saber assim, é com relação à nossa Constituição. Aí a gente vê se isso é possível de haver uma tipificação, se isso fica dentro da liberdade de expressão, justamente voltando lá para aquele início que o professor fala que essa moral-virtude ela não pode limitar o direito a livre desenvolvimento, da personalidade, liberdade de expressão, essas coisas. Aí, essa situação em particular, aí para o senhor e para o professor Falcos, assim, me tirarem essa dúvida, porque, assim, eu sinceramente, eu fiquei sem... Primeiro, a gente tem uma opinião sobre a situação, mas a questão jurídica, constitucional, de fundo, isso me incomodou, né? Isso me incomodou e está me incomodando. Independente de quem ele é e tal, eu falo da Constituição. Tá bem. Entendeu? Rodrigo. Tinha uma dúvida, professor, rapidinho. Posso já encaixar com a dele? É sobre o mesmo assunto? Perfeito, sobre o mesmo assunto. Eu olhei aqui, eu bati aqui no texto, eu perguntar o seguinte, aproveitando essa linha dele de raciocínio, me diga uma coisa, como que ficaria a questão também, já que nós estamos falando de proteção de bem jurídico, né? Como que ficaria a questão do crime de desacato? Seria uma ofensa à administração pública? Não seria? A gente pode exigir um comportamento respeitoso à administração pública com base no conceito de bem jurídico? Que bem jurídico que é protegido? É a provocação que me veio. Por favor, Rodrigo. Pode falar, professor, porque a minha opinião eu acho que vai fugir um pouquinho do texto aqui. Tá. Não, eu vou procurar me cingir à forma como o professor Vives trabalharia a questão, sabe, Paulo? E vejo da seguinte forma. Primeiro, quando ele convoca a discussão sobre a danosidade social, ele é até muito sutil, ele evita maiores polêmicas, mas vocês sabem perfeitamente que a danosidade social tem como contraposição a adequação social. E a adequação social é um termo que foi utilizado pelo Welzel em 1937, num escrito para justificar uma eliminação massiva de pessoas realizadas pelo Hitler, dos seus inimigos dentro do próprio Partido Nacional Socialista, a Noite dos Longos Punhais. Se alguém quiser saber o que é isso, veja lá. Então, a criação, a estruturação da expressão, a adequação social, como contraposto da danosidade social, é uma tragédia técnico-jurídica, em termos terminológicos. E é por isso, embora o professor Vives não seja explícito nesse sentido, é por isso que o caminho que ele faz contorna a discussão sobre danosidade. Não me venha com danosidade, porque danosidade não vai justificar bem jurídico sozinha. E ele está certo. Ele está certo porque a contraposição disso é a adequação, e a adequação foi criada como conceito para afastar a incriminação de um genocídio. E já ficamos por aqui, né? Não vou voltar à danosidade, porque daí já não é nem uma questão de moral ou não moral, né? Aí já é uma questão de humanidade ou desumanidade, que é uma chave que não tem nem o que discutir, tá? Então, sobre especificamente como a questão da moral se relaciona com o direito e a dualidade da moral kantiana, acho que a grande especialista aqui é a Catiane, né? Que é a única pessoa com formação de filosofia que talvez pudesse te dar luzes melhores. Eu que posso dizer é que o professor Vives é sempre muito preocupado com isso, dizendo que o direito não está isolado da moral. A questão toda é que classe de moral nós estamos falando. A pretensão de uma moral pública como ideal de justiça inalcançável, mas que deve ser perseguido, ok. Né? A moral como padrão de comportamento individual, ela já se perde completamente. Do ponto de vista que ela deixa de ser pública, acabou. Né? Ou do ponto de vista de que seja o ideal de vida boa para quem, cara pálida? Esse é o problema. E aí a gente não consegue sair do lugar. Né? Então você tem um referencial moral
dentro do direito, mas o direito não se resume a ele. E eu acho que a grande confusão que levou a um ideal de separação entre moral e direito, ela provém exatamente de uma associação estreita, do resumo do direito a uma concepção moral, que essa não é possível mesmo, né? Até pela fluidez do termo. Não sei se a Catiane quer complementar alguma coisa disso antes que eu vá para frente, Catiane. Oi, professor. Na verdade, assim, uma coisa que me incomoda um pouco no texto é justamente porque o professor Rives, ele já parte da compreensão de um Estado democrático de direito. E quando nós pensamos nesse debate, independente do viés contratualista, que a colega também colocou, me parece que é impossível a gente conseguir estabelecer essa moral pública já quando você não consegue determinar esse Estado democrático de direito. Ou seja, me parece difícil a gente pensar em moldes que possam abranger a todos, se é inviável eu pensar na incorporação de todos os indivíduos, aí até pensando ali os moldes do Habermas, pensando em indivíduos que atuam e ao mesmo tempo são produtos na sociedade. Quando eu não tenho um contexto dentro desse Estado Democrático de Direito, já me parece que todo esse alicerce para eu poder até almejar uma conceituação do bem jurídico, como o professor falou no começo, já é impossível, né? Não tem como, ele ainda já parte em moldes mais agravantes, porque, para mim, já desestrutura tudo. Quando eu não consigo estabelecer isso, eu automaticamente não vou conseguir um consenso de uma moral, até porque é impossível estabelecer um consenso assim. E esse costume de uma maioria, vamos dizer assim, pensar assim, que eu posso usar como norte, ele também não... É difícil você pensar numa concretização para ele, porque sempre vai haver uma forma de exclusão, sempre vai haver algo que não vai estar inserido a todos em uma sociedade em que já não se estabelece esse Estado democrático. Não sei se eu me fiz entender. Sim, mas a pergunta ela não é se é possível fazer a concreção. Perdão, a pergunta não é se é necessário fazer a concreção, a pergunta é se é possível. E não é possível. A resposta é não. Não é possível fazer concreção, não é possível um Estado legitimamente justo, portanto, abandonamos a ideia de conceber uma sociedade regular. Tá vendo? Essa é a coisa. Então, eu estou levando o teu argumento na forma do argumento ad absurdum. Olha, eu não consigo pré-estabelecer um Estado social e democrático de direito, então não tem que ter norma nenhuma. A única postura coerente, a única, com a ideia de que é preciso o estabelecimento de um Estado social e democrático de direito para a criação de um direito justo, se isto é pressuposto, a única opinião coerente com isto é anarquismo e abolicionismo. Não há outra opinião coerente. A mera existência ou a concordância com a existência de uma regra jurídica invalida esse raciocínio completamente. Por quê? Porque ele parte de uma falácia absurda, que é que algo tem que ser dado para a composição do direito. Quando o direito é linguagem, direito é uso, direito é a composição. E, portanto, Estado Social e Democrático de Direito não é pressuposto nenhum. Essa é a falha crucial do Dussel. É o discurso ideológico sobreposto a qualquer ideia de direito. Quando você sobrepõe o discurso ideológico a qualquer ideia de direito, o direito morreu. Morreu. Porque aí você já não está compreendendo o direito senão como norma. Você deixa de compreender o direito como praxis. Você compreende o direito como norma. Por quê? Porque é a norma produzida dentro de um estado prévio de coisas ôntico. Um estado de coisas. Que é a igualdade entre pessoas.
esqueça, não existe, não existirá jamais. Não tem a menor possibilidade que isso exista. Então, assim, essa é a torcida universal pela utopia, né? Então, essas pessoas que navegam na utopia só podem ser coerentes sendo abolicionistas e do ponto de vista penal, do ponto de vista constitucional, sendo anarquistas. Todo o resto é mera retórica. A pessoa que professa esse tipo de discurso, mas entende que algum tipo de norma é válido, já morreu na casca, porque é um contradício in termine insalvável. Insalvável. É o proceder que gera o direito. E por isso que ele parte das práticas reiteradas, né? Práticas reiteradas de uma determinada concepção. Daí ele mesmo adverte, cuidado, as práticas reiteradas são consagradas em grupo, né? Não existe linguagem privada, nós já vimos isso, né? As práticas reiteradas são realizadas em grupo, são realizadas intersubjetivamente. Então, como elas são reiteradas, elas são reconhecidas. Só que, claro, elas podem ter, por exemplo, dentro de uma sociedade, um grupamento que jamais vai conseguir participar dessas práticas, né? Imagine, por exemplo, vamos pensar, outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Grupos de pressão em relação à produção legislativa no Congresso. Existem determinados grupos tão excluídos que eles jamais vão conseguir ser grupos de pressão suficientes a botar alguma coisa no Congresso Nacional, né? Sei lá, pense, por exemplo, os desalojados. Vou usar um exemplo lá da região do Paulo, do interior de Pernambuco, né? Especialmente mais do que da Bahia, do sertão de Pernambuco. Tem pessoas lá para quem falta cotidianamente água. Água. E assim, a perspectiva de consegui-la, né? Aí, então, será que vai haver um grupo dos sem água, por dizer de algum modo, capaz de influenciar diretrizes normativas do Tribunal, do Congresso Nacional Brasileiro? É claro que não. É claro que não. Essas pessoas estão excluídas de todo o resto. Elas não vão conseguir. E é por isso que o professor Vives diz, então, peraí, tá legal, são práticas estáveis. Mas como é que eu limito isso para ter um mínimo de democracia? Não, eu não posso consagrar as práticas estáveis da maioria com sacrifício da minoria. O que é que eu ponho aqui nesse pacote? E daí ele invoca 3 pontos: autonomia, liberdade e igualdade. Claro, são princípios reitores que vão participar do jogo de definição dos bens jurídicos. Vão dar uma solução maravilhosa e sempre justa? É claro que não. É claro que não. Mas são contrapontos, são obstáculos. É como uma corrida de obstáculos. Eu preciso justificar uma determinada incriminação a partir de um discurso a respeito de um bem jurídico. Tá, mas esse bem jurídico que eu vou discursar, e no caso dele, o exemplo era a apologia de crime, né? De fato afeta a autonomia das pessoas? De fato afeta a liberdade das pessoas? De fato afeta a igualdade das pessoas? Ou a sua incriminação é que vai fazer isso? Vai tornar desigual, vai tornar menos livre, vai tornar menos autônomo. Porque esse é o jogo. Então, como é que é o jogo de incriminação? Como é que é o jogo de validação de uma incriminação? Ah, bom, vou incriminar tal coisa. Por quê? Porque existe tal bem jurídico, idealizado, formatado, pensado. Muito bem. Se eu criminalizar isso, melhora ou piora a condição de autonomia de todos os implicados? Melhora ou piora as condições de liberdade de todos os implicados? Melhora ou piora as condições de igualdade de todos os implicados? A mesma coisa, tá? Então, aí sim, eu faço um filtro. Eu faço um filtro dentro das praxis. Ora, eu sei qual é a conduta incriminada por conta da praxis que eu reconheço, da praxis reiterada que eu reconheço. Só que eu tenho o risco que essa praxis reiterada seja de uma maioria frente a uma minoria.
né? Eu vou dar um outro exemplo bem fácil de vocês enxergarem da incriminação de situações hegemônicas, que já não dizem nem respeito à maioria frente à minoria. Existem certos rituais indígenas no Peru e na Bolívia, por exemplo, que violam certos dispositivos incriminadores penais. E aí se discute nesses países sobre se há culpabilidade quando é praticado nesse ambiente indígena. E veja, os indígenas são maioria, mas eles não dispõem dos meios de impor essa vontade majoritária, por assim dizer, no sistema do Congresso Nacional. Então se discute sobre a culpabilidade. A culpabilidade alcança eles ou é uma exclusão? Há uma exclusão da imputação por ausência de culpabilidade nos casos concretos. Percebe o que está acontecendo aqui? É uma tentativa de retirar incriminação, porque parece que a praxis que foi estabelecida, que nem sequer é da maioria, é uma praxis que, no final das contas, vai gerar uma desigualdade, porque é desigualdade no sentido de tratar desigualmente desiguais, né? Só que aí eu estou tratando pelo mesmo nível todo mundo, só que eles são absolutamente desiguais. E vai cercear a liberdade de uma praxis costumeira, secular, muitas vezes até de ordem religiosa e tal. Entende? Então, há discussões severas nas incriminações nesses aspectos. Não é tão simples assim. Por isso é um jogo de incriminação. É um jogo. Então, o que eu os recomendaria fortemente, de entrada, é esqueça que Estado social e democrático de direito vai ser uma coisa dada. A gente tem que conquistar isso todo dia, faca no dente, e vai conquistar o Estado social e democrático de direito. Não vai ser dado. E se esperar cair do céu, por muito que você reze junto com os teólogos da ética, você não vai lograr. Vamos ficar assim, sem nomes. É melhor. Mas, para não perder o fio da meada do que disse o Paulo, depois a gente prossegue. E ele falou, mas espera aí, e quando chega lá, eu tenho apologia de crime ou não tenho? Respondendo de acordo com o professor Vives. E eu não estou aí, como disse você, sem entrar em que vale ou não vale a Lei de Segurança Nacional, ou a lei tal, ou qual é o tipo. Sem pensar em qual é o tipo, tá, Paulo? Sem pensar em qual é o tipo. Pensando no confronto entre princípios. Liberdade de expressão por um lado, tá? E apologia de crime por outro. Eu tenho ou não tenho apologia de crime? É ou não é dentro da liberdade de expressão? Tá ou não está acolhido, desde um ponto de vista dos princípios constitucionais, a questão? Olhando para o texto e para as ideias do professor Vives, ele te responderia assim, na medida em que o contexto em que foram lançadas as ideias seja capaz de produzir o perigo de danosidade social fática, né? Quer dizer, deflagre uma onda de contraposição àquilo que a pessoa que coloca o faz, você pode reconhecer que aí não tem espaço para a liberdade de expressão. O que é que eu te diria desde assim, uma visão daí já não é o professor Vives, obviamente, ele não está morando aqui, né? Eu diria do nosso contexto social, do nosso contexto social. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de polarização e exacerbo de opiniões tal que converteu uma boa parte da população, e aí já não me refiro a quem é majoritário ou minoritário, não interessa, né? Mas uma boa parte da população em massa de manobra discursiva e ideológica, de tal modo que representa, sim, risco de sublevação, uma manifestação tal como foi. A pergunta para mim é outra, no meu modo de ver, no caso concreto. Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre que essa liberdade de expressão de lege ferenda deveria ser incriminada. A minha pergunta é se de lege lata ela é. Se nós temos o mesmo tipo penal para enquadrar esse negócio.
Eu tenho bastante dúvida e arriscaria dizer até que não. Mas, pensando aquela questão posta que o Paulo colocou, é uma apologia de crime ou faz parte da liberdade de expressão? No contexto em que é dada a expressão, na forma como foi posta, evidentemente não faz parte da liberdade de expressão. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Agora, se essa outra coisa é crime ou não, eu tenderia a dizer que não. Mas por razões outras, técnico-jurídicas, e não de conteúdo. Tá? Não sei se fui claro, Paulo. Mas vamos lá, Guilherme. Professor, sobre isso que o senhor estava falando até agora há pouco, né, essa relação do legislador com o bem jurídico e essa questão toda, é exatamente no que se apoia os críticos do bem jurídico, né? Porque eu lembro aqui até de uma aula que eu e o Dr. Paulo Henrique, a gente teve com a professora Priscila, em que a gente tratou essa questão dos teóricos do bem jurídico se sobreporem até mesmo ao legislador, na definição de quem é, do que é e o que não é o bem jurídico. E o problema é esse, é o que é o bem jurídico, né? E não essa... E é aí também que reside um outro problema também, de quem não aceita a teoria do bem jurídico, né? Que eu lembro também de alguns professores que afirmam que o bem jurídico ele não é, porque há várias formas de atacar o bem jurídico que não são incriminadas. Por exemplo, quando uma pessoa morre de causas naturais, o bem jurídico vida se perdeu e, portanto, não haveria que tratar do direito penal. E essas pessoas afirmam que o direito penal ele não se interessa pelo bem jurídico, mas pela forma de afetação do bem jurídico. Então, são duas provocações, né? Tanto essa questão da sobreposição com o legislador e essa questão do bem jurídico como ser, que Tá. essas pessoas... Eu já volto aí, mas porque como se trata de outro assunto, eu não queria deixar se perder a opinião do Rodrigo, que foi solicitada pelo Paulo antes, né? Então, Rodrigo, por favor. A gente não te ouve, Rodrigo. Rodrigo, som. Deu Agora certo? sim. Agora sim. Não, tá. Hoje está difícil também. Eu acho que o Raíssa falou da internet aqui no escritório, pelo menos, onde não está muito bom. Bom, na minha opinião, eu não iria pelo texto, como eu falei, né? Eu acho que, em relação a essa situação, são duas questões que dá a impressão que são contraditórias, porque ele... como que eu posso colocar? Ao passo em que, se há necessidade de se ter uma resposta de proteção constitucional, essa proteção constitucional é utilizada para atacar a própria Constituição. Então, é uma contradição lógica, né? Mas sempre quando eu defendo em qualquer ponto de vista, em relação principalmente a esses últimos acontecimentos que tem no Brasil, eu acho que é importante a gente sempre preservar o sistema de garantias constitucionais, independentemente de onde é que venham os ataques. Então, muitas vezes a gente até acredita, o cara tem que se ferrar mesmo porque ele faz isso e aquilo, e obviamente que ninguém concorda com nada de que o sujeito fala, assim como a gente não concorda, né, com quem até inclusive nos preside, mas mesmo assim, a partir do momento em que se utilizam ferramentas que são inconstitucionais, eu sou contra a utilização disso. Então, sei lá, uma instalação de inquérito pelo próprio judiciário, sendo que o próprio judiciário vai julgar, é uma aberração e não deveria funcionar em nenhuma hipótese. Claro que nós temos, às vezes,
Está sendo gravado, né? Está sendo gravado. Eu esqueci. Não, mas você está dizendo uma coisa correta. De fato, a questão toda passa no seguinte: existe instrumental técnico-jurídico sem afligir garantias para alcançar esse ponto? A verdade é que não. A margem que de legiferenda, isso ultrapasse muito uma mera questão de opinião. Né? É uma questão ofensiva? É uma questão de tentativa de sublevação? Basta ouvir. É óbvio que é. A pergunta é: isto tem uma estrutura de imputação dentro de um sistema de garantias constitucionais que o alcance? E você está certo também ao dizer que não. De fato, não é, a posição do julgador não pode ser a posição do investigador. Isso nós vimos na última aula sobre a posição dos sujeitos processuais. Né? O que você está dizendo não é nenhuma aberração. Mas é que até nós teríamos até instrumentos para controle dessas situações. Né? Mas não os que foram levados a cabo. Exatamente. O problema é que hoje no Brasil, quem deveria atuar não atua. E a gente fica numa situação em que a gente depende de um movimento que seja extrajurídico, em situações que fogem da legalidade. E isso é terrível. E ao mesmo passo que a gente quer aplaudir certas coisas, a gente não pode aplaudir. Eu me lembro quando aconteciam aquelas prisões espetaculares e que todo mundo ficava super feliz. Eu ia dar aula de processo penal. E claro que todo mundo gostava quando X, Y e Z eram presos, né? Sei lá. Né? Falava, pô, o cara tem que ser preso mesmo. Eu falava, tá, gente, a gente, como ser humano ou como cidadão, você pode até aplaudir. Agora, olhando pelo lado do direito, você não pode aplaudir isso. E por isso, por essas circunstâncias. Então, a partir do momento em que a gente precisa, eu acho que a gente, pelo lado do direito, a gente precisa garantir sempre a Constituição, né? Independentemente se é de um lado ou de outro, se você gosta ou não gosta, se ele é teu amigo ou teu inimigo, ou qualquer outra situação. A gente não pode abrir mão. E quem deveria funcionar, infelizmente, não funciona, e é por isso que talvez tenham outras instâncias que acabam pegando mais, e nessa circunstância em específico que você perguntou, eu acho que é bastante grave, né? Quem deveria primeiramente atuar é a própria Câmara dos Deputados. Existe previsão constitucional para isso, de proceder dessa forma. Né? E o PGR também, agora. Né? E daí? Essa aqui é a situação, né? Então, a minha opinião é essa. A opinião é que a gente tem que... Mas a sua opinião não discrepou da minha, né? A questão toda é exatamente essa. O meio que foi realizado alcança? Não alcança. E olha, eu vou a mais. Eu vou um pouco mais longe que você. Eu acho até que mesmo deflagrada pelos meios viáveis, não se logra a incriminação. E não se logra por uma razão que o Paulo levantou. É bastante questionável que a imputação lançada ela seja constitucionalmente compatível com a Constituição de 88. Eu diria que não. E aí foi para o vinagre. Quer dizer, o que vai sobrar? Vai sobrar uma eventual prática de crime de menor potencial ofensivo? Porque daí ele se dirige a algumas pessoas, né? Que vai ser um nada, né? Todos nós sabemos, vai ser um nada jurídico, né? Então, olha, eu acho tecnicamente difícil. O controle maior deveria, inclusive, ser extrajurídico, né? Deveria ser a sociedade ficar inflamada, a pessoa... Não, na verdade, há um controle que é constitucional e claríssimo, que é o controle interno do órgão a que ele pertence. Né? Que aí sim é muito difícil dizer que a postura que se teve possa ser enquadrada em algo que se considere probo desde o ponto de vista da prática legislativa, né? Então, assim, os atos enxovalhantes da casa
deveriam ser apurados pela casa, porque é essa a previsão constitucional, né? E não é isso que aconteceu. Enfim, ali tinha um mecanismo. Não é penal, né? Não é penal. Por isso, na aula de penal, aqui dificilmente a gente conseguiria esse enquadramento. Mas eu quero voltar na questão do Guilherme, uma questão genérica de teoria, né? A respeito do bem jurídico, né? E ele tem razão quando fala assim, olha, eu vou mais longe, vou dar um passo mais, vou dar o passo que você sutilmente não quis dar. Não há crítica à teoria do bem jurídico que não parta da premissa de que o bem jurídico é algo no mundo, sabe? Que bem jurídico não é procedimento, não é instrumento procedimental de discussão argumentativa, não é um topoi, sabe? Porque se você parte de que é um topoi, todas as teorias que negam a possibilidade de falar de bem jurídico, de Jacobs para frente, todas, elas caem por terra. Porque as críticas são todas baseadas numa premissa, que é uma premissa falsa, né? A premissa de que bem jurídico é alguma coisa. Precisa de concretude. Não precisa de concretude. Isso é um topoi. Precisa de ser uma delimitação e não consegue ser uma delimitação. Precisa de classificação e não consegue ser... Não precisa de nada disso. Nada disso. O bem jurídico precisa entrar na discussão de justificação de um procedimento incriminador, né? Reconhecido como praxis de uma sociedade e contraposto aos princípios limitadores, né, de um direito penal de um Estado democrático de direito. Vale dizer princípio de legalidade, princípio de intervenção mínima, princípio de culpabilidade. Então, esta forma de concepção, inclusive ela encontra consonância, veja, e é curioso porque o professor Munhoz Conde não é um filósofo. Você vai entrar no livro do professor Munhoz Conde, você não vai encontrar notas de filosofia, né? Antes, pelo contrário, ele é um dogmático concreto, muito claro. Mas ele é o primeiro a dizer que não cabe conceitualizar bem jurídico, né? Que entra em discussão que só se pode incriminar alguma coisa que seja um ataque grave a um bem jurídico indispensável para o desenvolvimento de seres humanos na sociedade, mas que não há conceito de bem jurídico, que a referência à Constituição é insuficiente, e de fato é, né? Sozinha não dá para nada, né? É preciso essa construção argumentativa. Qual é a praxis de reconhecimento desse ataque? Quando se reconhece essa praxis, se encontra com algo pertinente, esse algo pertinente obedece às limitações da legalidade, obedece às limitações de intervenção mínima e, portanto, de proporcionalidade, obedece às limitações da culpabilidade. Se falhar em um desses pontos, é suficiente para dizer que não, né? E aí não importa se o bem jurídico é individual, se é coletivo, aí não importa, né? Porque se falhar em algum desses pontos, certamente vai estar violando um direito constitucional, uma garantia que deveria ser preservada, como disse a Núbia. Olha, a gente cede certas garantias, de certa dose de liberdade, mas é porque o Estado garanta o restante, porque senão não tem sentido, eu fico fora do Estado, muito melhor. Se eu vou sacrificar a maior parte da minha liberdade para ficar com a menor parte, eu não quero o negócio, eu não assino esse contrato social. Eu vou assinar o contrato social que me preserve a maior parte da minha liberdade, comigo concedendo a menor parte dela, obviamente, né? É uma negociação constitucional, né? Não você dê maiores garantias só para ter uma incriminação. Aí o procedimento de invalidação é esse. Então, assim, é curioso, é muito curioso no nosso processo legislativo que não haja esse tipo de discussão, né? É que, bom, claro, no Congresso Nacional nem sempre você vai ter um jurista falando da lei, né? Mas eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque do ponto de vista do bem jurídico é o melhor exemplo a ser dado, que é o do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é sensacional para analisar bem jurídico, porque as discussões todas vão sendo em torno de incolumidade pública. Isso é bem jurídico, incolumidade pública. Tá? É mesmo incolumidade pública? Ou seja, segurança
integridade física e patrimonial de um número indeterminado de pessoas? Se é isso, explica para mim por que o porte de uma arma, perigo abstrato, né? O porte de uma arma de fogo com numeração raspada, um 38 com numeração raspada, é incriminado de modo mais grave que o 38 com a numeração rígida, se do ponto de vista da incolumidade pública, o risco para a saúde, para a integridade física e para os patrimônios das pessoas, dele tomar um tiro de 38 é igual, nos dois 38. Quem é que me diz como é que é possível que uma pena seja diferente da outra? Me explica como é que é possível que a pena do porte ilegal de arma de uso proibido, só o porte, seja menor que do disparo da arma de fogo. Porque, claro, então é melhor disparar. Só que do ponto de vista da incolumidade pública, disparar é pior, né? Por que é melhor disparar? Porque o disparo, como crime de resultado, absorve o crime de perigo, né? Que vira crime meio. E aí eu não sou mais incriminado. Então, se eu tenho uma arma de fogo de uso proibido e a polícia chega perto de mim, a melhor coisa que eu posso fazer é disparar. Veja se isso tem cabimento. E se eu garantir que eu acerto em alguém para produzir uma lesão que seja leve, é melhor acertar. Porque a pena da lesão ainda é menor que a do disparo. Professor. Onde é que isto se enquadra com incolumidade pública? É óbvio que o legislador não quis proteger a incolumidade pública. É óbvio que não é a incolumidade pública aqui em discussão. A discussão é: o Estado tem o direito ao controle do fluxo de armamentos? Há um bem jurídico consistente na concessão ao Estado de saber quem está com que arma? Essa é a pergunta. E isso é o que de fato se quis. Mas você só consegue interpretar isso quando você olha a norma posta. Está vendo, Catiane, como não dá para pensar antes o Estado e depois quando constrói a norma, a partir da norma que você vai ver, olha, qual foi o procedimento lá atrás para justificar o bem jurídico. Aí você vai ver que não era aquele bem jurídico que eles disseram, é outra coisa. Né? Mas você tem que ter a estrutura jurídica para se discutir isso, porque senão não vai. E aí, claro, veja com quem que você vai discutir isso, com quem que você vai cotejar isso, com os princípios básicos de direito. Eu vou a mais, no meu ponto de vista, isso é muito pessoal. E eu acho até que este bem jurídico, controle do Estado sobre o fluxo de armamentos, ele é legítimo. E as incriminações do Estatuto dos Armamentos são legítimas na forma como foram postas, ainda. Agora, que isto seja realmente algo produzido deliberadamente, ou seja, só um efeito pré-doloso, eu apostaria na segunda hipótese. Né? Professor, só para concluir o que o senhor, assim, só para arrematar o que o senhor está falando, é justificável, sim, o controle, né? Mas só que a legislação foi feita pensando só em Rio, São Paulo, né? Aí, nos grandes centros. Aí o cara não pensou que tem o cara que mora no sertão do Piauí, que tem uma espingardinha, que vai matar um mocó no final da tarde para poder jantar, que aquilo ali que é o alimento dele, ou para espantar a raposa que vem comer o bode dele. Então, assim, como é que você vai acomodar isso num crime de posse ilegal, numa situação como essa? Então, assim, é complicado, é justificável, mas tem muitas variantes, né? Então, assim, eu estava lendo aquele texto do senhor ontem da Ação Libera em Causa, porque eu estava tentando escrever alguma coisa sobre responsabilidade objetiva, né? Mas não conseguiu sair nada, não, porque, assim, é um tema porque tá vigendo hoje a alteração do CTB, né? Aí eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre a Ação Libera em Causa e tal, mas não dá porque, assim, são muitas variáveis, muitas. É como o estatuto, não tem... É complicado demais, é muita coisa. Mas é justificável sim. Eu também acho que é justificável. A questão dessas questões que você levantou, elas podem ser resolvidas pela via da inexigibilidade, né? Da permissão fraca. Eu acho. Vamos lá. Algo mais aí? Aqui nesse caso das armas de fogo, você vai interpretar esse bem jurídico pelos aqueles filtros, né, da autonomia, da independência, da igualdade, né? No caso concreto, você vai interpretar. Mas a minha dúvida é o seguinte, professor, aquela pergunta que eu tinha feito, até peço desculpas que foi intempestiva, né? Aquela pergunta sobre a questão do crime de desacato. Afinal de contas, alguns falam que seria uma ofensa à administração pública e outros não. Aí vem uma provocação, né?
é legítimo a gente dizer que é possível exigir um comportamento respeitoso à administração pública? Como que isso fica? Depende de como você conceba a administração pública. Pois é, porque eu interpreto o crime de desacato o seguinte, que você deve interpretá-lo com base em parâmetros que sejam pré-estabelecidos. Parâmetros que você vai tirar da onde? Do contexto onde ocorre o suposto crime de desacato, conforme o contexto. E você vai ter que ter esses parâmetros para lhe guiar. Porque pelo menos se você... Porque no desacato, se você está protegendo o Estado, por consequente, você estaria protegendo a todos, ou não? Você não está protegendo o Estado. Você não está, né? Estado eu acho falsa essa afirmação. Nenhum. Isso, porque ele não pode ser titular. Isso. Eu estaria correto pensar nisso? O fato de que o Estado não seja titular de bem jurídico nenhum não invalida o desacato. Não invalida. Porque você vai analisar... O Estado é o seguinte, o que é a administração pública? Começar do começo. O que é a administração pública? É muito difícil hoje em dia, e aqui eu vou referir, vou colocar, aqui a gente tem 3, pelo menos que eu sei, 4 funcionários públicos dentro do 327. Sim, eu, o Paulo, a Mariana e o Rodrigo Batalha. A Júlia também, porque o conceito é extensivo. Tá? Funcionário público é funcionário do público. Significa dizer, o público é o patrão e você é funcionário. A administração pública, portanto, ela tem uma composição estrutural voltada à prestação, né? A regularidade dessa prestação e o respeito a essa prestação são devidos por todos. Todos. Mas não é porque se ataca o Estado, porque se ataca o funcionário público, que ele é um belezinha. Não. É porque o teu direito, patrão deste funcionário, sofre com o desrespeito. Porque este funcionário não leva bem a cabo a sua tarefa na medida em que haja de parte de quem é o destinatário dessa prestação uma reação enxovalhante. A ofensa não é ao funcionário. É a condição de prestação da administração pública. E é por isso que ela é diferente de uma injúria pessoal. Tá? E tem que ser diferente. Porque está se atingindo todo mundo. Então, para que serve esse serviço público? Então, não tem que ter serviço público. É cada um por si. Bota lá o teu coldre e vamos para frente. Cada um se vire. Nós não precisamos de administração pública. Né? Então, assim, o que me parece, a própria discussão que houve no Supremo Tribunal Federal, e depois houve um refluxo da matéria entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né? Houve uma onda num lado e o refluxo da onda de outro. Ele é reflexo de uma incompreensão do que é ser servidor público. Se as pessoas entenderem o que é o servidor público e para que serve a administração pública, vão entender por que tem um bem jurídico a administração pública. E não tem outra concepção de administração pública. Por isso eu vou defender a administração pública para que determinados administradores cometam aquilo que eles quiserem na condição de funcionário público, então larguei, né? Então, aí sim. Aí eu vou para um estado de coisas inconstitucional, né? E aí não, eu não quero. Né? Eu só posso sustentar a legitimidade de... Eu não estou falando só do desacato. Aí começa já no peculato, na corrupção, nas coisas mais graves que vocês quiserem, e termina lá na coisa mais idiota, que é talvez o tráfico de influência, né? Que é uma torpeza bilateral criminalizada. Né? Mas todo o pacote só tem sentido se eu conceber a administração como alguma coisa que é prestada para todo mundo. Se eu conceber o Estado como detentor de deveres sem ser detentor de direitos. Como gestor dos meus e dos nossos, de todos, direitos. Aí sim. Né? Tudo que sair disso
Então, me parece que a discussão sobre o desacato, sabe, aquela invocação das cartas internacionais de direitos civis não tem relação nenhuma com o assunto. Nenhuma. Ela parte do princípio equivocado de conceber o Estado como sujeito de direito. O Estado não tem direito a nada. Eu sempre achei estranho, até tinha comentado, né? Alguns autores que falam que a gente poderia exigir um comportamento respeitoso à administração pública. Eu sempre achei um absurdo isso. Você não, queria tem. Desde que você conceba a administração pública como aquela prestação que se faz. Sim. A pessoa, mas não ao Estado em si. Que eu deva exigir, eu, cidadão, deva exigir respeito à prestação pública que se faz a mim e a todos os brasileiros, me parece óbvio. Sim, sim. Então é isso. É uma discussão meio fora de lugar. Se via discussões e votos largos, significa, sabe, parecendo aquele ato do Shakespeare, né, do Ricardo III. Né? A vida é um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada. Você sabe, discute, mas o assunto não entra em baila, né? Não entra, não é convidado para. O assunto é o que é a administração pública. Se a gente não começar a discutir por aí, você não chega a conclusão nenhuma a respeito do desacato. Você não sai do lugar. E a mesma coisa serve para qualquer outro crime, tá, gente? Sim, aqueles que forem, sei lá, escrever ou pensar ou discutir corrupção, né? Crimes contra as finanças públicas, qualquer coisa que toque a administração pública, estão obrigados a compreender o que é a administração pública. E a administração pública de um Estado social e democrático de direito é mera prestação, gestão de direito alheio. Qualquer outra coisa diferente disso resvala em autoritarismo. Professor, apoiado nisso, dá para a gente criticar severamente aquela súmula do STJ, a 599, que fala que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Porque o que eu vejo nos julgados? O STJ fala que você não considera só o patrimônio da administração, e sim está em jogo também a moralidade da administração e por isso a incompatibilidade com o princípio da insignificância. Então, mesmo que o servidor subtraia lá uma folha de papel sulfite da repartição pública, seja um peculato, ali, apropriação, furto, naquele caso não dá para aplicar o princípio da insignificância por conta da moralidade da administração. Eu vou convidar você para analisar esse caso que você está supondo dentro do parâmetro do texto que nós acabamos de estudar. Veja lá. Então, você tem aí uma ofensa contra a administração pública, né? A administração pública considerada enquanto a prestação que esse órgão público pode fazer aos jurisdicionados, aos administrados, não é? Muito bem. O sujeito levou lá a folha de papel. Há um prejuízo maior desde o ponto de vista do que é a prestação do serviço público em perseguir o caso judicialmente ou não perseguir. Do ponto de vista da autonomia das pessoas, da liberdade e da igualdade, é melhor perseguir. Não estou falando para o réu, tá? Não estou falando para o réu. Estou falando para você, cidadão, que é o destinatário desse bem jurídico. O que vai se gastar de horas de funcionários públicos na persecução? O que se vai gastar em prestação jurisdicional para apuração? É melhor para você do que deixar que a folha de papel vá para casa do funcionário, ou é pior? Eu não estou falando do funcionário, estou falando de você. O que é melhor? Sai do teu bolso o salário do promotor, do juiz, as horas, o custeio do sistema do tribunal, tudo sai do teu bolso. O que é mais caro? Entende? O mesmo se dá nos casos de descaminho. Pensa no descaminho. O descaminho é um exemplo claríssimo. Qual é o problema do descaminho? O descaminho é a falta de recolhimento tributário.
do valor. Claro que interessa isso aqui, de repente até financeiramente, para custear alguma coisa, algum serviço, compra de vacina, vamos lá, né? Cara, mas e qual que é o mais eficaz? É o jeito administrativo? Para você, Paulo, o que faz comprar a vacina primeiro? O direito administrativo ou o direito penal? Sem comentários. Para você, Paulo, que quer a vacina, você não quer o penal aí. Você não quer. Tá vendo como é que é o negócio? Agora, como é que se faz isso? Pega o bem jurídico. Veja quais são as praxes consagradas a respeito da conduta incriminada. Filtra ela pelos princípios limitadores do direito penal e veja o que é mais compensador para os titulares do bem jurídico. Não precisa ser muito inteligente, né? Então a súmula é absurda. Absurda. Porque ela contempla uma presunção que iguala casos absolutamente desiguais. Ela parte da presunção equivocada da existência de um bem jurídico só da administração pública. Só tem um. Todos os crimes contra a administração pública ofendem o mesmo bem jurídico e de modo igual. Como se fosse conceituável aí a administração pública. Eu estou dizendo que a administração pública joga um papel. Não estou dizendo que ela tem uma definição. Se tem uma coisa que ela não tem, é definição. Né? Mas ela serve para alguma coisa, para prestar um serviço público. Né? Em cada caso vai ser afligido de um jeito a prestação desse serviço público, não? Como é que eu posso uniformizar tudo e dizer, não, crime contra a administração pública não cabe intervenção mínima? Porra, tá brincando, né? É a mania de estandartizar coisas que não são estandartizáveis. E bem jurídico é uma dessas coisas. Né? Batalha, desculpe. Me alonguei. Não, imagina, professor. Eu gostaria apenas de, desculpa furtar o tempo da aula para isso, mas perguntar se tem alguma indicação específica de leitura com relação a essa concepção de administração pública como bem jurídico a qual o senhor fez referência, porque é um tema que também afeta a minha dissertação, então se o senhor puder recomendar algo mais específico, eu agradeceria. Eu lamentaria soar soberbo, mas só tem uma pessoa que escreveu isso. O senhor? Pois é. O volume 3 tem uma introdução no capítulo dos crimes contra a administração pública explicando o que é a administração pública em matéria penal. Eu não conheço, não consegui citar, fiz a pesquisa, fui atrás de alguém que se debruçou sobre isso e não encontrei em material de parte especial ninguém que eu pudesse citar, bem que eu gostaria. Mas perfeito, professor, eu conferi lá então. Mas ela é uma ideia, Rodrigo, e talvez aí sim você pudesse encontrar os fundamentos, que é o que eu uso na argumentação, é uma ideia de releitura do contratualismo. Né? É uma ideia de daí você pegar, especialmente o Locke, né? Mas também o Rousseau e tal, mas o Rousseau tem o problema de que ele achava que deveria entregar a liberdade toda, o que é demais para mim, né? Mas é um pouco a releitura dos contratualistas, em especial do Locke, que me parece que é o cara mais lúcido, né? Liberal inglês clássico, né? No sentido disso, né? De limitar a liberdade que eu entrego, né? De mostrar que a liberdade... Claro que isso também resvala em Hobbes, porque no final das contas é a história do bom. Mesmo que o homem seja o lobo do homem, se eu vou entregar mais liberdade do que eu vou ganhar, era negócio eu ficar fora do sistema jurídico, né? Era negócio eu ficar fora do Estado. Então, é uma releitura da ideia de contrato social a partir de uma base de prevalência da liberdade individual. Daí, toda a minha concepção de liberdade individual é essa liberdade dos modernos, relida pelo professor Vives. E a ideia é partindo da prevalência do objetivo geral do contrato social. Promover a maior liberdade para o maior número de pessoas. Obrigado pela explicação. Talvez tenha ali as referências né, dessas fontes clássicas, mas fontes contemporâneas... Tem pouca gente que escreve sobre crimes contra a administração pública, né? E os que escrevem
em geral, trabalham o Estado como sujeito, sabe? E eu tenho bastante desconfiança do Estado como sujeito. E dou um exemplo bem simples para vocês pensarem. Se o Estado for um sujeito à margem do que somos nós, supondo que nós aqui que estamos em 12 na minha tela, fôssemos compor o Estado PPGD, o FPR aqui, né? No momento em que fechar a última câmera, que saiu o último, tinha que sobrar alguém. Sobra o quê? Entende? Estado não existe à margem das pessoas, existe por e para as pessoas. É mais, nem sequer a gente esperaria a saída do último. Porque com a saída do penúltimo, acabaram as inter-relações, e de não ter inter-relações, não tem como ter norma. Se não tem que ter norma, para que Estado? Né? Então, assim, me parece uma questão muito mais de raciocínio lógico, filosófico, do que propriamente jurídico, né? Você não precisa ser o gênio da lâmpada do direito para entender que o Estado é um serviço, né? É por isso que o Robinson Crusoe precisaria de outra pessoa para ter direito, né? Né? E a Muito embora ele tenha ação, né? A Tem contraposição ação. do direito também. Você só sabe o que é a regra e a violação da regra ao mesmo tempo, né? Daí não é aquela questão que eu tinha falado, professor, de que a regra, você tem que, para que a regra seja válida, você tem que haver a possibilidade de violá-la. Logo, você não pode criar uma regra que vai impedir as pessoas Como é de que você voarem, faz por isso exemplo. sozinho? A pergunta é como é que você faz isso sozinho? Não faz. Impossível. Você vai se autorregular, né? Não tem como. Poderia existir, veja só, se o Estado fosse sujeito, quando saísse o penúltimo, Sim. você ainda teria uma relação com o Estado. Que sentido tem isso? E veja que isso é tão sensível, que é por isso que, por exemplo, lá no filme do Náufrago, o Tom Hanks, ele cria o Wilson, né? Veja que é tão sensível por causa disso. A necessidade do outro. Acho que é isso, Rodrigo. Não, lamento, cara. Não conheço outra. Mas perfeito, professor. Obrigado pela explicação, inclusive. O que mais? O que mais que vocês viram que incomodou? Núbia, você que foi a que mais se imiscuiu no texto. Tem alguma coisa que você queria ter ficado fora das considerações que você gostaria de ver esclarecida? Não lembra? Não sabe? Estou dando uma olhada nas minhas anotações para ver se ficou alguma coisa para trás. Tá. E os demais, alguma coisa a mais? Esse texto é até bastante tranquilo, né? Eu acho que a grande coisa, ou seja, a grande lição que ele tem é como o professor Vives aplica o método. Eu acho que a Núbia foi muito feliz na comparação da ação com o bem jurídico. De fato, é o mesmo método, né? Do jeito que o professor Vives diz, olha, insuscetível de um conceito, a ação, porque as várias ações têm entre si só um parentesco de família. O que eu diria é que o mesmo é com relação aos bens jurídicos. O bem jurídico, ao ser um topoi utilizado no processo de justificação e contraposição de garantias em face das incriminações, né, o processo de justificação das incriminações frente às garantias existentes, ele também não tem uma uniformidade. E nem mesmo diante de um bloco de crimes. A gente sabe que os crimes são classificados, por exemplo, função de classificação do bem jurídico na parte especial, né? Eles são classificados segundo o bem jurídico. Mas mesmo ali, você consegue ver claramente a existência de diferenças, né? Conforme o nível de ataque, conforme o tipo de ataque que se realiza, você tem uma reação diferente do sistema jurídico. E ela não é nem sequer perene. Ela é flexível, né? Ela muda. A evolução social oferece as possibilidades de alteração disso.
Um bom exemplo é a recente alteração da ação penal no crime de estelionato. O legislador decidiu criar uma condição persecutória. Por quê? Porque entendeu que a sociedade não tem mais cabimento a persecução pública sem que se sinta afetado a vítima de estelionato. Mudou a concepção social acerca dos requisitos de persecução. Pronto, mudou lá a fórmula, né? Não, mas e a questão da proporcionalidade? Então é melhor um furto do que um estelionato? Já não foi, hoje é. Já não foi, hoje é. Hoje um furto simples é 1-4, né? O estelionato era 1-5, o estelionato era mais grave, né? Só que agora o estelionato tem condição de procedibilidade que o furto não tem, né? Então veja que as coisas não são estáticas, né? Nem do ponto de vista do mesmo bem jurídico, certo? Bom, professor, eu queria voltar numa questão, ela vai fugir um pouquinho, assim, mas numa linha de defesa do que o senhor defende. O senhor colocou ali que se retira-se as pessoas do Estado, não sobra mais ninguém. Não sobra Estado. Não sobra Estado, então. E como você faz para defender a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Porque isso aí, se alguém pegar, por exemplo, recorta esse vídeo, fala lá, o professor Paulo Busato falou que se você está aqui numa sala de aula, imagina que nós somos representantes do Estado, saímos, não sobra mais ninguém. Não seria o mesmo raciocínio de uma corporação? E como é que você legitimaria o discurso da responsabilidade penal da pessoa jurídica? Juro que eu não entendi. Como é que vai existir uma pessoa jurídica sem pessoas físicas? Então, mas aí, como é que se defende a responsabilidade da pessoa jurídica? Olha só, vamos lá. Quando se abre uma incriminação no Tribunal Sul-Americano de Direitos Humanos contra o Brasil, o Paulo Helene foi denunciado? Não, né? Então, quando se abre um processo persecutório contra uma pessoa jurídica, também não tem necessidade que as pessoas que a compuseram sejam denunciadas. Não tem uma relação uma coisa com outra, Paulo. O que eu estou dizendo do Estado é que o Estado desaparece se não houverem as pessoas que o compõem, né? Sim. Então, digamos lá, nós todos compusemos uma pessoa jurídica. Nós, os 12 aqui, tá? Aí nós vamos pouco a pouco saindo do contrato social. Sai um, passa as cotas para outro. Sai outro, passa as cotas para outro. Sai outro, passa as cotas para outro. Na hora que o último liquidar as cotas, qual é a pessoa jurídica que existe? Nenhuma. Mas qual é o problema? É que a pessoa jurídica desapareça, a pessoa física também desaparece, morre alguém que foi incriminado, que foi imputado, né? Acho que a relação não se estabelece, sabe? Eu entendo o que você quer dizer. Você diz, o Estado é tão artificial quanto a pessoa jurídica. Né? Isso, porque se faz esse tipo de crítica, né? Quem é que disse que você, pessoa física, não é também? O que é o Paulo? É o corpo físico do Paulo? Se você perguntar para os espíritas, eles vão dizer que é uma alma em evolução que ocupou esse corpo nesse momento, né? E que daqui a pouco, veja lá, os espíritas não dizem que você não é aquela ideia de que uma alma vai para o céu, que não sei o que. Não, o que eles dizem é que existem várias dimensões, algumas não perceptíveis ao olho humano, que estão convivendo. Que no mesmo ambiente que nós estamos, existem outras coisas incorpóreas, outras formas de energia, e que quando se desmaterializa um corpo físico, não necessariamente essa forma de energia que representa Paulo Helene desaparece. Né? Não obstante, ninguém pode mais cometer lesões corporais contra o Paulo Helene que sobra, né? Do ponto de vista do espiritismo. Você está vendo o que eu quero dizer, né? O fato do desaparecimento de um Estado ou do desaparecimento de uma pessoa jurídica não tem implicação nenhuma com relação à responsabilidade que ela pode ter. O que eu estou referindo ao Estado é que, diferentemente da pessoa jurídica que eu posso criar ou não, né, nós aqui podemos, eu e você,
montar uma sociedade. Ou não. Não é uma alternativa, né? Nós temos essa opção, né? O Estado, como forma de organização social, se existir organização social, vai existir. Ou o Estado, tal como nós conhecemos, eu sei que quando a gente fala Estado, todo mundo vai pensar no Estado-nação, bandeira do Brasil, símbolos, etc. Mas é porque vocês nasceram e morrerão dentro da ideia de Estado-nação. Mas a sociedade já se organizou em cidade-estado, em tribo, em impérios, em outras formas de organização, né? Para desaparecer isso, tem que desaparecer a relação social. No momento que se agruparam 2 ou mais pessoas, você tem uma organização social que você hoje convenciona chamar Estado. Poderia chamar de qualquer outra coisa, né? Mas é organização social. Por isso que Estado é um proceder, é uma forma de proceder, que é diferente da criação jurídica de uma pessoa jurídica. Eu não preciso da criação jurídica. Você quer ver um exemplo? É muito legal isso aí. Um exemplo de criação não jurídica de um Estado. Tem um filme sobre um italiano, que é uma história real, que o cara cria uma ilha. Ele bota uma ilha em mar internacional. Monta lá uma plataforma, ele é um engenheiro, monta uma plataforma lá numa ilha. Não tem estatuto jurídico nenhum, o troço. Só que as pessoas começam a frequentar e se relacionar lá. Qual é a regra? Nenhuma, não tem nada. Né? Daí o cara vai tendo que... Ele se vê compelido a criar a regra. A criar, né, mecanismo de viver. Tem mais de uma pessoa lá. Pode tudo, não pode tudo. Daí ele começa a estabelecer o que pode ou não pode. Assista um filme, é muito bacana. Não lembro, vocês lembram o nome desse filme? Sempre tem um filme para recomendar, né? Parece incrível. É a Ilha... A Ilha das Rosas, eu acho. A Ilha das Rosas, isso mesmo. Acho que é a Ilha do Rosa, eu acho. Ou a Ilha das Rosas, não sei. Mas é algo assim. Vocês procurem isso aí, é muito bacana. Porque aí mostra exatamente aquilo que eu estou dizendo, como o Estado... Não adianta, se tiver 2 pessoas ou 3, tem que ter norma, norma tem que ter, né, regra de convivência, e mesmo que você bote lá uma ilha, enquanto você está sozinho na ilha, só você, é uma coisa, chegou um segundo, muda tudo. Né? Eu não vou dar spoiler de como termina o filme, mas é muito interessante, termina com um incidente internacional. E é uma história real, tá? Isso que é bom que se diga, né? É claro que é ficcional, o filme inventa sobre, mas a base inclusive do incidente internacional é real, acontece de fato. É bom para entender a diferença entre o que é um Estado e uma pessoa jurídica, né, Paulo? Tá bom? Sim, eu pensei na linha que se faz a crítica à defesa da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque, eles argumentam desse sentido, se sair as pessoas, não tem ato da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não age se não tem um direito. Então, se sair o teu corpo, você morre também. Daí, né? É um pouco... Mas é diferente, né? Veja que sair de uma pessoa jurídica e sair de um Estado são coisas absolutamente diferentes. Quando eu saio de um Estado, eu migro. Né? Uma pessoa jurídica eu posso abandonar e ir para o nada. Né? Eu posso ir para o nada do Estado? Eu vou me naturalizar croata ou, sei lá, qualquer outra coisa de péssimo gosto. Né? Certo? Bom, o que mais? Bom, então acho que não havendo outras considerações, vamos ficando por aqui.